Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. Dando continuidade ao estudo do calor e da temperatura, nós veremos aqui a calorimetria. A gente viu anteriormente, lá no vídeo de transferência de calor, que calor é um tipo de energia em trânsito. Esse trânsito de energia surge quando nós temos dois corpos a diferentes temperaturas próximos um do outro. Então nós vimos como determinar a taxa de transferência de calor por condução e por radiação. Nós também vimos um outro tipo de troca de calor, que é por convecção. Nessa parte, não vai nos importar a taxa, a rapidez com que esse calor flui, mas sim a quantidade de calor que vai fluir. E com isso, a partir do estado inicial do sistema, determinar como ele vai se comportar no final. E como é que seria esse estado final? Bom, na maioria dos casos, nós vamos pensar que se tem calor sendo trocado enquanto tem diferença de temperaturas, nós vamos analisar qual que vai ser o estado final de temperaturas do sistema, né? Ou seja, qual que vai ser a situação, qual que vai ser a temperatura de equilíbrio dele. Porque se todo mundo estiver na mesma temperatura, significa dizer que não tem mais troca de calor. Nós veremos aqui, duas formas diferentes desse calor se manifestar. Uma é provocando a variação de temperatura e outra é provocando a mudança de fase do sistema, ou de alguma parte do sistema. Já que estamos estudando essa situação do calor, vamos analisar aqui alguns tipos de unidades de medida na qual o calor pode aparecer. Nós já vimos isso anteriormente, né? Quando nós falamos da taxa de transmissão de calor, mas não aprofundamos muito bem nas unidades em si do calor. Então, para o SI, nós temos o Joule. E a simbologia é um J maiúsculo, ok? Então esse Joule é a unidade de medida do calor no sistema internacional. Nessa parte do conteúdo, nós também podemos ver o calor sendo dado em calorias, que é o Cal. Bom, então existe uma correlação entre essas duas unidades de medida, né? Podemos falar assim, que uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. Alguns exercícios vão utilizar a caloria como sendo igual a 4,2 joules. Alguns outros utilizam até igual a 4 joules. Então vai ficar nessa faixa, entre 4 joules e 4,2 joules. Depende muito do exercício que a gente está analisando. De qualquer forma, para utilizar essa relação, você precisa ser informado pelo exercício qual que ele quer que você utilize. Para falar um pouco mais sobre a caloria, vamos lá na primeira forma que o calor pode se manifestar num corpo, que é variando a sua temperatura. Então, a primeira forma que esse calor pode aparecer é chamada de calor sensível. Então, o calor sensível é o calor associado à variação de temperatura. Então, se um corpo recebe calor e varia a sua temperatura, esse calor que ele recebe é do tipo sensível. Se é um calor associado a uma variação de temperatura, nós podemos mensurá-lo a partir da variação de temperatura. Então, para isso, a gente fala de uma grandeza em especial, que é a capacidade térmica. Então, um corpo apresenta uma capacidade térmica, que está associado com a quantidade de calor que ele recebe a partir de uma variação de temperatura. Essa capacidade térmica, ou até mesmo pode aparecer como sendo capacidade calorífica, é simbolizada com um C maiúsculo. Então, a capacidade térmica de um corpo é dado pela razão entre o calor que ele recebeu e a variação de temperatura que ele teve. Fazendo uma análise dimensional, a gente pode falar aqui que no SI é dado por Joule por... Qual que é a unidade de temperatura do SI mesmo? Bom, nós vimos lá na aula de termometria que a unidade de temperatura é o Kelvin. Só que uma variação de temperatura em Kelvin equivale a uma variação de temperatura em graus Celsius. Então, a unidade de capacidade térmica pode ser dada por Joule por grau Celsius ou, na maioria dos casos, caloria por grau Celsius.
Então as unidades que vão geralmente aparecer para a capacidade térmica vão ser o joule por grau Celsius ou caloria por grau Celsius. Então, por exemplo, eu estou aqui mensurando aqui, ó, qual que é a capacidade térmica de um bloco de ferro, ou então a capacidade térmica de um tijolo, ou então de um copo d'água. Então eu estou pensando em um objeto tendo essa capacidade térmica. Por que eu estou falando isso? Vamos ver já já. Agora, um outro conceito bem recorrente é o de calor específico. Então esse calor específico vai ter uma simbologia como sendo um C minúsculo. Esse calor específico é dado pela razão entre a quantidade de calor que um corpo troca e a variação de temperatura que cada unidade de massa desse corpo sofre. Ou seja, matematicamente falando, o calor específico é dado pela razão entre Q sobre M delta T. Então, é a quantidade de calor trocada por cada elemento de massa para variar a sua temperatura. Então, antes de falar das unidades que são geralmente utilizadas, vou falar da unidade do SI. Ó. No SI, a unidade é o joule, né, por quilograma. E que nem eu falei, Kelvin, tá? Ou Kelvin ou grau Celsius. Só que essa unidade vai ser pouquíssimo utilizada. Possivelmente você vai nem chegar a ver ela. A unidade que vai ser comumente utilizada vai ser o joule por grama grau Celsius ou caloria por grama grau Celsius. Então essas duas aqui vão ser as mais vistas nos exercícios que nós temos. Para esse tema, fazer exercício é fundamental, tá? Então já vou adiantar que vai ter aula de exercício sobre isso. Sobre esse calor específico, o que é interessante de falar também? Da mesma forma que eu falei que uma capacidade térmica é associada a algum objeto, o calor específico é associado a um material. Então eu vou pensar no ferro, na madeira, na água, na argila. Então eu estou pensando no material que compõe esse objeto. Enquanto na capacidade térmica eu estou pensando no objeto. Ou seja, enquanto eu falo de uma capacidade térmica para uma caixa d'água ou para o oceano, eu falo do calor específico para a água. Então são duas grandezas diferentes, tá? Uma depende da massa do material e a outra não depende. A que depende é a capacidade térmica. De que forma nós podemos ver isso? Bom, eu posso falar que a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Então, enquanto o calor específico independe da massa, ele é por massa, a capacidade térmica depende da massa, porque ela é igual a massa vezes alguma coisa. Então, só para reforçar, ó, esse aqui, ó, depende da massa. E esse aqui, ó, independe da massa. Então, como esse aqui, ó, independe da massa, para eu fazer cálculo com ele, eu preciso da massa, já que não está embutida a massa nele. O que significa dizer depender da massa ou independer da massa? Significa dizer o seguinte: como essa que depende da massa, se eu variar a massa do corpo que eu estou analisando, eu vario a capacidade térmica dele, enquanto o calor específico se mantém constante. Então isso que é independer da massa. É uma variação de massa provocar uma variação numa grandeza ou não provocar essa variação na grandeza. Então, resumindo, eu falo de capacidade térmica de um objeto. Enquanto para calor específico, eu falo de um material. Então, por exemplo, eu poderia pensar aqui num objeto como sendo o motor de um carro. E aqui, ó, sendo o ferro.
ou alumínio, né? E eu também posso falar o seguinte, um objeto, por exemplo, sendo o oceano, ou um copo d'água, e o material seria a água. Bom, como eu disse anteriormente, eu falei que eu iria falar um pouco mais sobre caloria. Então eu posso falar que uma caloria é a quantidade de calor que eu preciso para variar em 1 grau Celsius 1 grama de água. E como é que eu posso resumir isso? Eu posso falar assim, ó, que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grau Celsius. Ou seja, para eu variar em 1 grau Celsius 1 grama de água, eu preciso de uma quantidade de calor igual a 1 caloria. Se o calor sensível é o calor associado a uma variação de temperatura, eu posso reescrever as definições que eu acabei de falar e determinar o calor sensível de que forma? Eu posso falar assim, ó, que o calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ou então, eu posso falar que o calor sensível é dado pela capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então essas duas equações vão ser utilizadas para determinar a troca de calor que um corpo realiza. Agora um detalhe importantíssimo aqui. Ó. Olha só. Massa pode ser negativo? Não pode. Calor específico também não. Nem capacidade térmica. Então, se um corpo perde temperatura, significa dizer que ele está cedendo calor. E se ele ganha temperatura, significa que ele está recebendo calor. Então, se eu estou falando de uma variação de temperatura negativa, eu falo de um calor negativo. Então, isso significa ó, perder calor. Então, se eu falo agora de uma variação de temperatura que é positiva, eu falo aqui ó, de um calor positivo. E isso significa ó, receber calor. Então é assim que a gente vai analisar a troca de calor. Quem está recebendo um calor está sendo atribuído um valor de calor positivo. E quem está cedendo calor está sendo atribuído um valor de calor negativo. O segundo modo que o calor se expressa é quando eu falo de um calor latente. Ou seja, esse calor aqui ó, está atribuído à mudança de fase. Esse calor latente não tem tanto segredo. Ele pode ser simbolizado como sendo igual a L e o calor latente é dado pela razão entre a quantidade de calor trocado e a massa que variou de fase. Então, eu posso reescrever isso aqui, ó, e eu posso falar que a quantidade de calor trocado é igual à massa vezes o calor latente. Essa aqui, ó, é a massa que trocou de fase. Então, se eu estou analisando uma quantidade de calor que está associada a uma mudança de fase que ganha energia, eu vou pensar num calor latente positivo, porque não tem como minha massa ser negativa. E da mesma forma, uma mudança de fase que está associada a uma perda de calor, eu penso num calor latente negativo. Então lembrar sempre que, ó, que se isso aqui é positivo, isso vai ser positivo. Se isso aqui for negativo, essa vai ser negativa também. Ou seja, se eu ganho calor, durante a minha mudança de fase, eu vou falar que meu calor latente é positivo. E se eu perco calor, eu vou pensar num calor latente negativo. Pensando aqui na unidade, vai ser fácil de ver, né? Joule por grama ou caloria por grama. De novo, né? Se for utilizar o quilograma, que é a unidade do SI, eu não vou ver tanto assim. Mas essas aqui que vão ser as mais utilizadas. Bom, nós podemos falar assim, ó, que os principais estados físicos da matéria, os três que nós vamos analisar aqui, ó, vão ser basicamente o estado sólido, o estado
líquido e o estado gasoso. Para a gente fazer um gancho com o que eu acabei de falar, se eu vou daqui para cá, eu tenho um ganho de energia. E se eu vou no sentido contrário, de modo análogo, eu vou ter uma perda de energia. Então, como eu acabei de comentar, se eu estou analisando uma mudança de fase associada a uma perda de energia, eu vou ter um calor latente negativo. Ou seja, o calor latente de ir do gasoso para o líquido é negativo, do gasoso para o sólido é negativo, do líquido para o sólido é negativo. E de forma análoga, se eu estou pensando num ganho de energia, se eu vou do sólido para o líquido, eu vou ter um calor latente positivo, do sólido para o gasoso também, assim como do líquido para o gasoso. Então, a nossa mudança de fase seria o trânsito entre essas fases, né? Eu posso pensar numa mudança de fase do sólido para o líquido como sendo chamada de fusão. O líquido para o gasoso eu vou chamar de vaporização. Do gasoso para o líquido eu vou chamar de condensação. E do líquido para o sólido, eu vou pensar numa solidificação. Do sólido para o gasoso não tem direto não? Tem sim. Eu posso pensar assim, ó, do sólido para o gasoso. Ou do gasoso para o sólido, eu vou ver aqui, ó, a sublimação. Vocês podem ver em algum lugar uma ressublimação indo no sentido contrário, ou então uma sublimação inversa. Mas você pode pensar tanto do sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido, uma sublimação. Vamos falar agora do diagrama de fases. Um diagrama de fases é a representação gráfica do estado físico da matéria a partir do conhecimento da sua pressão e da sua temperatura. Para a nossa análise, vamos entender como é que funciona o diagrama de fases da água, tá? Ele é um pouquinho diferente dos outros, mas ele é o mais importante deles. Então eu vou pensar assim, ó, que o diagrama de fase da água vai ter esse comportamento aqui, ó. Ele tem essas três regiões principais, mas aqui nós temos uma outra região existente. Nessa região aqui, ó, eu falo que a substância está no estado sólido. Nessa região aqui, ó, é o estado líquido. Na de baixo é vapor. E nessa região aqui, ó, eu posso falar que nessa região eu vou ter o gás. Então eu posso falar que um gás é diferente de vapor. A gente fala, por exemplo, vapor d'água, ou então gás oxigênio. Por que a gente não fala gás, água ou vapor de oxigênio? Olha só, aqui no vapor. Se eu variar a minha pressão, eu acabo chegando no estado líquido. Mas num gás, eu nunca vou chegar no estado líquido variando a pressão. Então essa é a diferença entre um gás e um vapor. Então se eu pegar um vapor d'água, na temperatura que ele se encontra, eu vario a pressão e consigo chegar no estado líquido. Mas se eu pegar oxigênio aqui, por exemplo, na sala que eu estou, eu posso variar a pressão dele quanto for, que eu nunca vou chegar a um líquido oxigênio, né? Nunca vou chegar a um oxigênio liquefeito. Para eu poder fazer o oxigênio virar líquido, por exemplo, eu posso resfriá-lo e ao resfriar eu posso chegar na região de vapor e aí, variando a pressão, ele chega no estado líquido. Olha só que interessante. Pontos nessa curva estão associados a uma mudança de fase de líquido para vapor. Ou seja, eles estão tanto numa vaporização quanto numa liquefação ou condensação. E da mesma forma, eu posso falar assim, ó, que nessa curva eu vou ter uma mudança de fase do líquido para o sólido. Então eu vou ter aqui, ó, uma solidificação ou uma fusão. E nessa terceira curva aqui, ó,
eu posso pensar que eu vou ter, ó, uma sublimação daqui para cá ou daqui para cá, né? Bom, o que é interessante ver aqui? Esse ponto aqui. Qual que é o estado físico da matéria quando ela está nesse ponto aqui? Então, uma substância que está exatamente nesse ponto, ela está em equilíbrio nas 3 fases da matéria. Esse ponto aqui, ó, é chamado de ponto triplo. Como eu estou falando no diagrama de fases da água, esse aqui, ó, é o ponto triplo da água. Eu posso inclusive falar que essa temperatura aqui, ó, é de 0,01 graus Celsius. E esse pontinho aqui, ó, vale 0,006 atm, que é uma unidade de pressão. Então, para que a água esteja no ponto triplo, ela deve estar a uma pressão de 0,006 atm e numa temperatura de 0,01 graus Celsius. Tanto pressões baixas quanto uma temperatura nem tão baixa assim. Pensando que o limite é menos 273, né? Então, uma curiosidade para vocês, ó, é a partir dessa temperatura que a gente define o Kelvin. Então, 1 Kelvin vale a temperatura do ponto triplo da água sobre 273,16. Basicamente, 273,16 Kelvin sobre 273,16, que dá 1. Mas é só uma curiosidade, tá? Um outro ponto que a gente pode falar, ó, é esse daqui, ó. Esse aqui, ó, é o chamado ponto crítico. O que esse ponto crítico é importante, né? A gente vai ver mais pra frente, mas se um gás estiver abaixo desse ponto crítico, ele pode ser considerado um gás chamado de gás ideal. E quais gases do dia a dia estão nessa faixa aqui? Estão nessa faixa, por exemplo, o gás oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio. Eu estou falando aqui de gases que compõem a atmosfera. Então eu posso falar aqui, de certa forma, que o ar atmosférico é um gás ideal. Ele chega muito próximo do que a gente chama de gás ideal. Pessoal, agora um tópico bem importante aqui, ó, a curva de aquecimento. É um tópico importante porque ele aparece de modo até recorrente nas questões, tá? Então é um gráfico que nos informa qual que vai ser o comportamento da temperatura a partir de uma certa quantidade de calor que eu forneço para o corpo, ou seja, o aquecimento do corpo. Então o que eu posso pensar aqui? Ó? Vamos pensar na água também, né? Inicialmente aqui, ó, a água a 10 graus Celsius, menos 10, né? E eu vou aquecer ela, vou fornecer energia para ela. Então a temperatura vai crescer. Chegou aqui. Aqui seria quanto? Aqui seria 0 graus Celsius. Ao 0 graus Celsius, a água começa a fundir. Durante, então, a mudança de fase, eu posso pensar que o calor que ela recebe faça com que ela não varie a sua temperatura. Então, a temperatura dela fica constante ao longo de uma mudança de fase. Eu chamo isso aqui de patamar. Depois que fundiu completamente, eu vou esquentar de novo, né? Então aqui esquentou até uma certa temperatura, né? E essa temperatura que ele esquentou vai se chamar a temperatura de ebulição. E no nosso caso aqui, ó, é de 100 graus Celsius. Então a partir dessa temperatura, ele vai sofrer um novo patamar. Sofrer não, né? Ele vai estar no novo patamar. Então aqui ele está mudando de fase de novo. Depois, continua aquecendo. E assim vai. Então, nesses dois pontos aqui, ó, nos pontos de mudança de fase, a temperatura permanece constante. Isso é importantíssimo. Por isso que a gente separa o calor latente do calor sensível. Aqui nós temos calor sensível, aqui latente, aqui sensível, aqui latente e aqui sensível de novo. Então, eu posso representar aqui, ó, as fases da matéria, né? Aqui seria estado sólido. Aqui, ó, seria uma fusão, né? Seria o sólido mais líquido. Aqui seria líquido. Aqui seria líquido mais gasoso. E aqui seria gasoso, ou vapor, né? Então, de novo, o fato de a temperatura ficar constante é importantíssimo para o que eu vou falar na próxima aula. E o que vai ter na próxima aula? Nós vamos fazer cálculos. Cálculos para determinar a temperatura de equilíbrio quando eu tenho um sistema trocando calor. Então essa aqui é a primeira parte da matéria.
parte teórica. Na próxima aula nós veremos cálculos, nós veremos a matemática por trás disso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Comente alguma coisa que você gostou. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.